Queridos amigos, que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja entre nós. Neste momento, vamos dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual à distância. E para começar, vamos pedir ao nosso irmão Lucas para fazer a leitura da página. Trecho retirado do livro Encontro Marcado, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, pela ajuda do Espírito de Emmanuel. Diante da rebeldia. Quanto o espírito de rebeldia se te aproxime do coração, segredando frases como estas: não adianta fazer o bem, ou não merece sofrer, aguça os ouvidos da própria alma para que possas recolher as grandes vozes inarticuladas da vida. No alto, constelações que te habituaste a admirar, dizem-te ao pensamento: antes que o teu raciocínio nos visse a luz, já obedecíamos ao Supremo Senhor para servir. Enquanto que a terra te afirmará: não és mais que um hóspede dos milhões que carrego há milênios. Em torno de ti, a árvore falará: esforço-me de janeiro a dezembro, a fim de dar os meus frutos por alguns dias, em nome do Criador. Entretanto, além disso, preciso tolerar o rigor ou a diferença das estações, aprendendo a memorizar. E o animal te confessará: vivo debaixo do teu arbítrio, e fazes de mim o que desejas, por séculos e séculos, porque devo sofrer-te as ordens, sejam quais sejam, para que eu possa, um dia, sentir como sentes e pensar como pensas. Medita na tolerância maternal da natureza que transforma o carvão em diamante, através de décadas e décadas de silêncio, e traça caminhos na pedra usando a persistência da gota d'água. Contempla a peça de aço polido e reflete em que ela jamais seria o que é sem os golpes de fogo que lhe ajustaram os elementos e, quando sacies a própria fome, dedica um instante de reconhecimento ao pão de que te serves, recordando que nunca lhe terias a bênção se a humildade não lhe caracterizasse a tarefa. Não interpretes a disciplina por tirania e nem acuses a obediência de escravidão. Trabalha e serve com alegria. Oferece a paz de todos o concurso que a harmonia te pede. Rebeldia é orgulho impondo cegueira ao coração. Não há progresso sem esforço, vitória sem luta, aperfeiçoamento sem sacrifício, como não existe tranquilidade sem paciência. Reflete na infinita bondade que preside o universo a cercar-nos de amor em todas as direções, e reconheceremos que se transformação dolorosas no campo da existência muita vez nos transfiguram em crisálidas agoniadas de aflição. Ao impacto das provações necessárias, a dor é um instrumento invisível de que Deus se utiliza para converter-nos a pouco e pouco em falenes de luz. Após a leitura desta página, em que asserenamos os nossos corações, em que sentimos a paz invadindo as nossas almas, nos irmanando diante do nosso amado Mestre Jesus, para darmos início ao nosso estudo da noite, que nós possamos neste momento envolver a todos os nossos irmãos que participam desse estudo, desta reunião, em que pedimos a Deus que abençoe a cada um de nós, que clareie as nossas mentes, para que possamos entender, compreender e pôr em prática no nosso dia a dia as mensagens do Evangelho. Que o Senhor Deus, nosso Pai, possa estar nos envolvendo em vibrações de amor e de paz, envolvendo a todos os nossos irmãos sofredores, onde quer que se encontrem,
que as suas bênçãos sejam derramadas sobre cada um e que todos recebam o lenitivo para suas dores. Abençoa-nos, Senhor, e que possamos assim, em Teu nome, em nome de Jesus, da equipe médica espiritual da Casa de Isaac Lima, dar início à nossa reunião desta noite. E assim, meus irmãos, nós vamos passar a palavra para a nossa companheira Vânia, que fará o estudo da noite do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, do item 8. Muita paz. Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos muito bem-vindos ao estudo desta noite. Nosso tema é luta íntima e tem como base as bem-aventuranças do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 9, que é Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A nossa mensagem de hoje é a de Lázaro, foi psicografada em Paris em 1863. E logo em seu início, Lázaro vem nos falando dos ensinamentos de Jesus, que em toda parte, dos ensinos de Jesus, ele vem falando da obediência e da resignação, que são duas companheiras, diz Lázaro, da doçura muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. Então ele nos explica que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração, e que são forças muito ativas, porque elas carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. E o que ele vem nos dizendo é que nas provas duras da vida, nós fraquejamos justamente nestas duas virtudes, a obediência e a resignação. Quando sentimos medo, quando não confiamos em Deus, nas leis divinas, e que nós somos infinitamente protegidos, guiados, acompanhados de perto pelas leis de Deus, pelos nossos mentores, pelos nossos anjos guardiães, não conseguimos nos resignar diante das dificuldades. Logo, nós não conseguimos consentir com o coração que toda dificuldade, tudo que nos vem de bom, de ruim, de difícil, de fácil, é parte do nosso aprendizado, é para nos fortalecer. E como o nosso entendimento de autopreservação, de amor próprio, ainda está corrompido pelo orgulho, pelo egoísmo, também não somos obedientes, porque fraquejamos, nos achamos injustiçados, que nós não merecíamos, não merecedores das provas que temos. E aí nós também fraquejamos no consentimento da razão. Deixamos a razão de lado e agimos da forma que mais nos convém no momento para justificar o nosso orgulho, a nossa vaidade. E como ele nos diz bem no comecinho do texto, nós ainda confundimos, de maneira equivocada, nós ainda achamos que resignação e obediência é a negação do sentimento e da vontade. E não é. É justamente uma forma equilibrada de pensar e de se portar diante do mundo. É o inverso disso. E ele vem dando o exemplo de Jesus, que foi a encarnação dessas virtudes, entre outras, que ele vem num mundo, num momento da sociedade romana, que era assim, a corrupção estava no auge, como hoje nós vemos no nosso planeta inteiro, a ambição, a corrupção, os interesses
que não condizem com a evolução, com a bondade, com o amor fraterno. E Jesus pega Roma neste momento. E mesmo assim, ele não entra naquilo, ele não se abate, ele renuncia a todas as riquezas da terra, materiais, para nos dar o exemplo, que esse não era o caminho. O triunfo não era esse. Não era para nós conseguirmos aqui angariarmos riquezas na terra, tanto que Jesus vem nos dar esses exemplos e nos dizer que o reino dele não era deste mundo, assim como o nosso, como espíritos também não é. Somos espíritos e, como espíritos, nosso caminho é o espaço, são os mundos ditosos, os mundos felizes, evoluídos, e para isso nós temos que trabalhar. E Jesus vem nos dando esse exemplo quando ele, naquele momento do Império Romano, ele, naquela sociedade viciada, ele não desiste, ele não esmorece do seu sentimento de amor e da sua vontade de mudar tudo aquilo. E nem por isso ele entra numa guerra, ele pega em armas, mas ele dá o exemplo. Então é justamente isso que vem falando o nosso tema. Da nossa luta íntima é nós lutarmos para nos modificar e não modificar o outro que está próximo a nós, que vive conosco. É nos modificar os nossos gestos, modificar o nosso pensamento, os nossos intentos, os nossos objetivos, se eles não forem voltados para o bem. É isso que Jesus vem nos mostrando, em toda a sua peregrinação, em todos os seus ensinamentos, ele vem nos mostrando isso. Ele não criou nada na terra de material, nem templos, nem construiu prédios, nem acumulou riquezas, mas ele nos deu exemplo de bondade, de boa vontade, de fé em Deus, de coragem, de força, de resignação, porque são esses atributos a base do nosso edifício moral. É isso que nós precisamos aprender, internalizar para construir a nós mesmos, nos construir o mais fortes, íntegros e capazes que pudermos. Nós temos à nossa volta, no nosso dia a dia, esses exemplos. Quando nós construímos uma casa, essa casa já está ali implícito nela que ela vai ter um sistema habitual de limpeza. Tem que ter, para que o ambiente fique agradável, saneado, seja possível morar nessa casa. Nós também temos que desenvolver o nosso sistema de limpeza espiritual, limpeza do nosso templo, que é o nosso corpo e o nosso espírito. Nós guardamos em nós sentimentos de mágoa, raiva, inveja, avareza, são os nossos desejos, os nossos planos, que são, na maioria das vezes, nem todos, é claro, mas tem muitos, que são planos de vingança, planos de passar a perna em alguém, que é lixo tóxico que envenena nós mesmos, não vai envenenar o outro. Nós nos preocupamos em manter uma rede de esgoto na cidade, É muito importante isso. Quando uma cidade é pensada, é planejada ou vai se construindo, nós temos essa necessidade e essa preocupação de manter uma rede de esgoto para que os habitantes dessa cidade estejam saudáveis, tenham instalações adequadas à moradia. Nós instalamos para-raio no alto dos prédios para que possamos nos proteger dos raios. E acabamos esquecendo de sanear os nossos pensamentos, de limpar da nossa memória a mágoa, o ressentimento.
as raivas acumuladas, aquilo que nos foi feito lá na infância, aquela palavra rude que nos marcou. Nós não nos esforçamos por sanear isso, nós não nos protegemos dos raios mortais dos nossos próprios defeitos, daquilo que nós construímos a todo momento, das nuvens carregadas que nós carreamos atrás de nós com pensamentos pesados, tristes, doentios, e muitas vezes nós nem percebemos. Essas nuvens pesadas dos nossos pensamentos negativos, se não forem dissipadas por boas obras, por resoluções no caminho do bem, elas acabam por nos envolver e causam as doenças, causam a tristeza, a depressão, os males que nos afligem todos os dias e que nós vemos aí inúmeros companheiros no nosso país e em outros sofrendo e que poderiam ser evitados. Não é preciso ir muito longe. O nosso bom senso, a nossa razão, lá que Lázaro vem falando, ele já nos diz que existe uma finalidade para a jornada humana. Deus não nos colocou no mundo por capricho ou por diversão. Nós temos um propósito. E o nosso propósito é evoluir e chegarmos um dia a sermos seres angélicos também. Nosso propósito é evoluir e passar para mundos melhores. A mim me parece que o grande segredo do equilíbrio e da felicidade é justamente nós conseguirmos definir o que nos compete fazer. E muitas vezes nós não sabemos qual é o nosso caminho. E isso não acontece só pela dificuldade desse entendimento, não, mas por desinteresse mesmo. Muitas vezes isso não nos interessa saber. Nós aprendemos muitas coisas até esse momento de nossas vidas e muitas coisas nós aprendemos de forma equivocada. E nós achamos isso bastante, tá bom para nós. Nós já aprendemos, eu tenho tal idade, então já tá bom, fica para a próxima, né? Se nós acreditamos numa próxima vida, ou já tô velho demais, ou eu já sei tudo, eu já sei o suficiente, né? Nós achamos que nós já podemos descansar. Nós sabemos tudo o que é necessário saber. Nós pensamos isso. Muitas vezes nós pensamos isso. E eu achei uma historinha que eu tenho já há muito tempo, que é muito interessante, que fala exatamente sobre isso. É a história das moscas. Contam que, certa vez, 2 moscas caíram num copo de leite. A primeira era forte e valente. Assim, logo ao cair, nadou até a borda do copo. Mas como a superfície era muito lisa e ela tinha suas asas molhadas, não conseguiu sair. Acreditando que não havia saída, a mosca desanimou, parou de nadar e de se debater e afundou. Sua companheira de infortúnio, apesar de não ser tão forte, era tenaz. Era decidida, né? E por isso continuou a se debater. E a se debater por tanto tempo que, aos poucos, o leite ao redor, com toda aquela agitação, foi se transformando e formou um pequeno nódulo de manteiga, onde a mosca tenaz conseguiu, com muito esforço, subir e dali levantar voo para algum lugar seguro. Tempos depois, a mosca tenaz, por descuido ou acidente, caiu no copo. Começou a se debater na esperança de que o devido tempo se salvaria. Outra mosca, passando por ali e vendo a aflição da companheira de espécie, pousou na beira do copo e gritou: "Tem um canudo ali, nade até lá e suba pelo canudo." A mosca tenaz não lhe deu ouvidos, baseando-se na sua experiência anterior de sucesso, e continuou a se debater, até que, exausta, afundou no copo cheio de água.
Quantas vezes, né, meus irmãos, que nós caímos neste erro de achar que nós já sabemos a fórmula, que nós já sabemos a saída, sem perceber que o mundo muda, que tudo muda todo dia. Os problemas vêm cada vez mais apurados, mais intrincados para que nós possamos desvendar, porque nós estamos cada dia mais preparados. O filósofo Mário Cortella, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz que hoje ele é a melhor versão dele. E é verdade. Hoje nós somos a melhor versão de nós, porque nós já aprendemos até ontem um monte de outras coisas que nós não sabíamos, né, até o dia de ontem. Então amanhã nós certamente seremos de novo a melhor versão de nós. Então achar que porque nós aprendemos os conceitos, nós aprendemos algumas coisas boas há 10 anos atrás, isso vai funcionar hoje. Algumas coisas podem funcionar, mas outras não. Obediência e resignação, como nos diz lá na nossa página de Lázaro, não significa covardia e apatia. Não significa estarmos acomodados na rotina do dia a dia, presos ao imediatismo, né? O que comer, o que vestir, porque o tempo vai passando, e quando nós não nos atualizamos, até os nossos aparelhos eletrônicos precisam de atualização sempre, e nós também, né? Quando nós não fazemos isso, nós nos transformamos, como diz o nosso evangelho, numa poça de água parada, de água estagnada. E em água parada são larvas de mosquito que proliferam. E nós não queremos isso para nós, né? Miasmas, coisas ruins, pensamentos ruins. Por outro lado, a luta incessante pelos bens materiais, né? Pelo excesso, não pelos bens materiais que nós precisamos e devemos trabalhar para isso, devemos estudar, devemos buscar sempre a nossa melhora, não só a melhora financeira, material, como a nossa melhora enquanto sociedade. Mas o excesso disso, nos transformar em escravos dessa aquisição, também nos é prejudicial. O equilíbrio é a nossa meta, é o que nós devemos buscar. Essa luta íntima que deve ser constante, diária, contínua para toda a nossa vida, não tem idade para isso. É toda a vida, porque nós estamos na escola, nós estamos aqui para aprender, para nos melhorar, para nos aprimorar enquanto espíritos. Então essa luta é incessante. Ela já aconteceu antes, ela está acontecendo agora e ela vai acontecer depois. No livro Os Mensageiros, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito André Luiz, e o espírito André Luiz encontra Belarmino Ferreira, que estava triste, desolado no mundo espiritual, porque ele conta a história dele para André. Ele foi um doutrinador na Terra, né? Ele veio com a tarefa de coordenar um grupo mediúnico. E esse trabalho, ele tinha que conduzir um grupo mediúnico com o intuito do autodesenvolvimento, da divulgação da doutrina dos espíritos e o trabalho de doutrinação dos encarnados, daquele grupo dele mesmo, e dos desencarnados. E ele acaba se perdendo na ilusão do reconhecimento do seu trabalho, né? Ele valorizou mais a prova científica do que a melhoria moral. Então ele acaba atrapalhando o trabalho desse grupo, que ele devia conduzir para a finalidade de melhoramento dele e daqueles que o cercavam, e ele
confunde as coisas, ele quer uma divulgação nos jornais, ele quer um reconhecimento material daquilo. E aí ele acaba se desiludindo com esse grupo, porque ele acha que os médiuns ali presentes não estão cooperando com ele, porque na verdade a espiritualidade não queria aquilo, então não coopera com aquele trabalho, não flui da maneira como ele gostaria de mostrar para as outras pessoas. E ele acaba se afastando desse grupo e muda o curso da sua vida, né? Ele acaba ingressando na política e ele faz uma má política porque ele queria muito esse reconhecimento, então ele se une, ele tem umas ligações ruins, ele privilegia os lucros, ele acaba realmente ganhando muito dinheiro, mas com isso também vem muitas doenças, vem uma tristeza, vem uma solidão e acaba passando a sua vida desse jeito. Então, de volta ao plano espiritual, ele vem falando disso, né, do fracasso, a tristeza que ele sente pelo fracasso da sua tarefa. Ele tinha uma tarefa a cumprir e ele fracassa porque ele se deixa levar pelas facilidades, pelo reconhecimento de espíritos tão perdidos quanto ele. Porque o importante não é o reconhecimento aqui na Terra. Claro que é bom ouvir um elogio, é importante ter um trabalho reconhecido, sim, mas existe um limite para isso, né? Ele estava ali sacrificando os médios, ele estava sacrificando um trabalho que é de uma seriedade muito grande, de uma importância muito grande nesse intercâmbio entre o material e o espiritual, em detrimento do que ele queria. Ele queria aparecer, né? E nós fazemos isso muitas vezes. Elogios são ótimos, são maravilhosos, todo mundo gosta de receber e na maior também de fazer, de proporcionar ao outro, mas nós temos que receber isso com cautela, com discernimento lógico de que aquilo ali não é o fim, aquilo ali é só um incentivo para a caminhada. Em muitas vezes o elogio é a força que nós precisamos para enfrentar o restante das provações que nos cabem. E não um momento de selfie eterna, né, onde nós vamos ficar brilhando e sendo fotografados, sendo admirados. É sempre importante lembrar que cada momento que nós vivemos, todos eles irão passar. Que nós somos espíritos eternos, filhos de Deus, esse Deus que imprimiu em nós as suas potencialidades, esse poder criador, que nós exercitamos pelo pensamento contínuo, né, com o qual nós sustentamos o nosso universo interior e nos desenvolvemos também, desenvolvemos as nossas próprias iniciativas. Deus está em nós e nós fazemos parte desse universo, estamos integrados a Deus. No livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tem um texto que sintetiza tudo isso. E ele é o texto de número 61, é o homem com Jesus. E ele fala o seguinte: com Jesus ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador,
da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Realmente, meus irmãos, o que nós não podemos alcançar se nós vencermos esta luta que nós nos propomos a lutar, que é vir, encarnar, vir para a Terra, para esse planeta de provas e expiações, de oportunidades, para darmos conta do nosso melhoramento, sempre com Jesus. Então que Jesus nos fortaleça, nos abençoe, nos dando sempre muita coragem, força e fé, para vencermos a nossa luta íntima. Muita paz a todos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos, pelas orientações que recebemos através do Teu Evangelho, que a nossa companheira trouxe para nós nesta noite. Que possamos assim, Senhor, nesta paz que nos envolve, termos o propósito de vivenciar os Teus ensinamentos no nosso dia a dia. Gratidão, Senhor. Abençoa-nos, divino amigo, que permanece sempre em nossos corações. Nossos agradecimentos à nossa companheira Vânia pelo estudo e ao nosso companheiro Lucas pela leitura da página. E a todos os irmãos que participam desta corrente de oração, neste momento em que vamos ouvir a música, que possamos ouvi-la até o final e nesse momento envolver a todos os irmãos necessitados que se encontram enfermos, onde quer que esteja, todos os sofredores encarnados e desencarnados, que todos recebam nesse instante o tratamento espiritual do passe magnético à distância, onde quer que se encontre. Muita paz para todos, meus amigos e irmãos em Cristo, que o Mestre Jesus continue nos abençoando, nos amparando em nossa caminhada. Muita paz a todos. Que assim seja.